Direto ao ponto. O mito do corte de gastos. Não que ele não seja importante, mas a discussão feita esclarece, é correta. Nos tempos que eu ensinava economia do setor público, na primeira aula eu dizia: a decisão ou as decisões do orçamento público, seja municipal, estadual, federal, ela é primeiramente política e depois contábil. São escolhas políticas de quem vai ser beneficiado e quem vai ser prejudicado. Tradução: quem paga a conta e quem recebe da conta. Isso é no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. Depois tem a questão contábil: quanto vou propor de déficit ou superávit. Tá? No setor público, para as pessoas que me acompanham não sabem, a contabilidade é diferente. Não se fala nem em lucro, nem em prejuízo. Se fala em superávit ou déficit. Superávit seria a sobra de caixa reais, déficit falta de caixa reais. Com uma diferença que eu já alertei aqui, né? Diferente de nós e da dona de casa, que é essa bobagem repetida todo santo dia, o governo, em qualquer lugar do mundo, tem o poder de emitir dinheiro. Ele é o dono da emissão monetária. Isso não quer dizer que ele possa emitir dinheiro a todo como ele quiser, infinito, mas é de uma significância absurda, porque ele emite a grana. Então, são escolhas políticas. Quando você resolve fazer orçamento, colocar para votar no Congresso, tem a questão contábil, mas a lógica é política. E dependendo como a política e a decisão política aprova o orçamento, depois o ministro da Fazenda, ou o Ministério da Fazenda, tem que correr atrás da grana que falta. Portanto, vocês aí que me acompanham, que se acreditam que no mundo inteiro, não é só no Brasil, quando se decide fazer corte de gasto público, é primeiro uma lógica racional contábil igual de uma empresa privada, não é verdade. Então, aqueles que acham que o orçamento público, a gestão pública orçamentária é igual ou tem que ser igual a uma empresa privada, lamento, isso não existe nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, nem na China, muito menos na Arábia Saudita. Isso é uma mera ilusão, para não dizer uma enganação. Esse discurso que a gestão tem que ser igual a uma gestão privada é falacioso, porque se tudo virar empresa, não tem governo. E aqueles que mais criticam o governo, se vocês estudarem bem a peça do orçamento público, são os maiores beneficiados. Quem são os beneficiados pela desoneração da folha salarial? Os trabalhadores, as empresas. Tentaram cortar, os empresários deixaram? Não. Então o governo que se vire com os bilhões de reais que ele deixa de arrecadar. E ao mesmo tempo é esses que vão dar entrevista e falar: tem que cortar. Tem que cortar desde que não mexa no nosso bolso, mexa nos bolsos dos outros. Então, uma empresa privada, quando ela tem prejuízo, o board, o conselho administrativo, o CEO, fala: vamos cortar 30%. Onde começa a cortar primeiro? Trabalhadores, colaboradores, eles gostam de falar colaboradores. Desligamento, uma palavra chique, é demissão. Depois vão ver o quê? Que dá para cortar de custo fixo e de custo variável. Só que quem faz a escolha numa empresa privada são os executivos, os acionistas e acabou.
Ele não deve responsabilidade a ninguém. Mesmo porque, numa empresa privada, não foram os eleitores que votaram em deputados, senadores, presidentes e ministros e etc. Então é muito diferente. E a empresa privada, ela não emite moeda. Ela tem que correr atrás do dinheiro, se ela tem prejuízo. Esclarecendo isso, né, os últimos 3 meses houve uma arrecadação tributária do governo federal recorde. Aí os economistas vêm e falam, mas será que isso vai se manter? Então veja, isso é uma conotação dúbia. Primeiro, se a arrecadação está recorde, além da formalidade, quer dizer que a economia está funcionando. Mas como você tem que criticar que o governo gasta mais do que arrecada e que gasta mal, e ele gasta mal em algumas áreas, mas ele não gasta mal em algumas áreas porque ele é maquiavélico. Ele gasta mal em algumas áreas, não do ponto econômico financeiro. Para nós, ele gasta mal. Mas para a cabeça do deputado, senador ou ministro do local ou da região do Brasil, ele gasta bem. Então a lógica não é empresarial, a lógica é política. Então as arrecadações são recordes. A última, de novo. Então não está faltando receita. Por que essa paranoia com a dívida pública? O governo federal vai gastar esse ano em juros da dívida pública entre 700 e 800 bilhões de reais. Depende aí o que vai acontecer com a Selic. A Bolsa Juros, há mais de 30 anos, desde a implementação do Plano Real em 1º de julho de 94, é a maior Bolsa Juros do mundo, que só beneficia quem tem título público. Então, a maioria da população que está na poupança ou nem tem dinheiro para poupar, não recebe essa bolsa a juros. Então você faz um esforço brutal para pagar a bolsa a juros. E eu não estou criticando aqui quem tem título público. Quem tem dinheiro e aplica em título público brasileiro é super inteligente, porque é um título de risco quase zero, garantido pelo Tesouro, garantido a recompra e garantida a liquidez diária, coisa que não tem em lugar nenhum do mundo. Então, quando você pega dos 6,9 trilhões da dívida pública federal interna, você descobre que cerca de 80% desta dívida pública está na mão de instituições financeiras, fundos de investimento, fundos de previdência, bancos, corretoras, distribuidoras e seguradoras. Conto para você, se essa concentração na mão de instituições financeiras de cerca de 5 trilhões de reais da dívida pública, sendo que os resgates são mínimos, e eles vão na mídia e dizem que temem pela dívida pública, eu pergunto para você, por que eles continuam aplicados? Se é tão ruim, se é tão arriscado, e se vai para o calote? Porque isso é uma moeda com juros, a moeda mais garantida que tem. Veja, destruir o sistema de financiamento público via título é de uma estupidez, né, que não tem tamanho. É de uma estupidez equivalente à ignorância geral. Porque você destruir o sistema de financiamento de dívida pública, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, parabéns, é você querer destruir o capitalismo. Porque a depressão econômica, as quedas dos ativos e a procura por dinheiro e as baratas tontas atrás de ativos reais vai parecer a crise de 29 e a do subprime em 2008 um cafezinho. Então, você que me acompanha aqui, tenha cuidado.
Os mesmos que vão todo dia falar que o déficit, que o déficit, que o déficit, que a dívida pública, porque a dívida pública estão com suas tesourarias ancoradas em 5 trilhões de reais em títulos públicos, bonitinho lá. Tanto que a parcela de letras financeiras do Tesouro já são 44%, porque eles ganham com o aumento da taxa de juros. E eu não tenho nada em contra isso daí. O que eu tenho é por que o discurso é dúbio, sendo que eles não saem, não resgatam os títulos públicos. Para quem não sabe, esses títulos públicos, seja aqui ou nos Estados Unidos, servem como proteção contra descasamento de balanço bancário. Então veja a neurose, a paranoia que é. O nosso grande Lord John Maynard Keynes, hoje você fala assim em faculdade de economia, universidade de economia, quem foi Keynes? A primeira pergunta é, ele joga em que time? E depois, em qual posição? Algum time vai contratar? Os caras não sabem nem quem foi o Keynes. O Keynes, no seu livro Teoria Geral, sobre o juro, o emprego e a moeda, tem um monte de gente que não sabe nem que existe o livro, tem um monte de gente que leu também e não entendeu, que é um economista super distorcido, como é distorcido muita coisa na economia todo santo dia, e eu venho aqui em português tentar explicar, porque quando eu entro aqui eu não tenho bandeirinha do time A, B, C ou D ou E, meu papel aqui, sempre que eu criei esse canal, é tentar explicar para as pessoas. Ele é deturpado como o economista do déficit e o economista interventor da economia. Existe um capítulo no Teoria Geral que o Keynes divide o orçamento da Inglaterra em dois. Um orçamento que ele chama de capital e um orçamento que ele chama de corrente. Né? O orçamento corrente, que são as despesas correntes, o que são as despesas correntes? Pagamento de salário, compra de material e tal. Keynes é muito claro no livro. Esse orçamento tem que estar estritamente equilibrado, ou seja, não pode ter déficit. Se você pegar, né, a contribuição da despesa dos salários do judiciário, das forças armadas, das altas burocracias estatais, Banco Central, Tesouro, Secretaria do Tesouro Nacional, Receita, ok? Deputados, senadores e ministros e secretários do Executivo Federal, você vai descobrir que eles são uma boa parte do déficit das contas correntes do Brasil, porque tem gente no judiciário ganhando mais de 60 mil reais. E o Estado brasileiro tem que pagar. Você já se perguntou quem autorizou? Quem autorizou foi você que me escuta aqui. Porque quando eu ensinava em aula, eu falava o seguinte: os bancos têm bancada no Congresso. O agrobusiness tem bancada no Congresso. As empreiteiras têm bancada no Congresso. Os sindicatos têm bancada no Congresso. O serviço público tem bancada no Congresso. O Banco Central tem bancada no Congresso. O Banco do Brasil, a Petrobras, tem bancada no Congresso. A milícia tem bancada no Congresso. O PCC tem bancada no Congresso. Os evangélicos, protestantes, metodistas, pentecostais têm bancada no Congresso. O único que não tem bancada no Congresso é você, que vive reclamando. Por que isso, por que aquilo? Porque eles foram eleitos por essas bancadas e eles estão lá para trabalhar por essas bancadas. Isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso é na Europa. Isso existe desde o dia que, depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, criou a Câmara dos Comuns, que antes tinha só a Câmara dos Lordes. Eles legislam em causa própria.
Esses são os responsáveis pelo déficit. Quem pode mais, briga mais pelo orçamento. Assim como o vereador na sua cidade. Então você vota no jogador porque você gosta, mas ele não é do seu bairro. Você acha que na Câmara ele vai lutar para arrumar verba para o seu bairro ou para o bairro que ele mora? Aí você não para pensar. Na esfera federal é igual. Então, o Keynes dizia que a despesa corrente tem que estar estritamente equilibrada, que o governo tem que ter superávit para ter sobra do dinheiro na orçamento de capital, que ele chamava, para quando a economia vai mal, o governo ter dinheiro para investir para pôr a demanda para rolar. No Notas Filosóficas, no final do livro, ele jamais, no livro inteiro, usou a palavra intervenção direta do governo na economia. Ele fala que o governo tem que ser indutor, colaborador, induzir, não intervir. Eu pergunto, por que no Brasil não se separa os dois orçamentos para a gente ver como que é a realidade? E a gente descobrir que a maior parte do déficit vem das despesas correntes. A maioria dos funcionários públicos tem uma renda média de R$ 3.000 e é colocada nas costas deles todas as besteiras e os gastos mais realizados no governo, seja municipal, estadual ou federal. Mas ninguém discute quanto custa a alta burocracia, as mordomias, principalmente a aposentadoria. Então agora o governo vai mexer no BPC. O BPC, para quem não conhece, é um benefício previdenciário complementar para as pessoas que têm invalidez. Esse negócio segura o Brasil para não estourar há mais de 40 anos. Isso aí funciona muito melhor que Bolsa Família, que qualquer incentivo governamental para a pobreza. Vão mexer no BPC. Vão mexer no BPC porque precisa acertar o déficit, mas não vão mexer na desoneração. Vários setores vão ficar livres no novo imposto. Então, não é uma contabilidade. Mexe no BPC, que quem pode mais, grita mais. Quem pode menos, toma. Em qualquer lugar do mundo. Então, corta SUS, corta educação e corta BPC. Mas não corta a desoneração. Consegue me entender, não? Então, não é uma questão mera de contabilidade. Se colocar aqui três economias para fazer conta, todo mundo resolve o déficit. Então, por que que não resolve? Porque é uma escolha política. Política. Então, um orçamento de trilhões, você já parou para pensar para onde vai o dinheiro? E não é deste governo, é de qualquer governo. Então, tudo é uma questão de ponto de vista, desde que você tenha contato com eles. Que hoje é o negócio do ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, que dizia o seguinte: uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Eu não estou dizendo que é mentira, mas o discurso é repetido todo dia, em todo lugar, o mesmo com as mesmas pessoas. E quem não estuda, não conhece, acredita que eles falam a verdade. Eu pergunto: existe verdade? Principalmente em economia. Existem interesses. E em cima desses interesses tem trilhões de reais. Eles vão para todo lugar, menos para o lugar que precisa. E aí, se você fizer uma pesquisa, vai descobrir que os detentores do título público são beneficiários no orçamento público. E eles pressionam o corte de gasto para que o governo continue pagando juros. Eu não sou a favor de calote. E nem vai ter calote. Não existe calote de dívida pública em moeda nacional. Eu estou mostrando como é. E você tire sua própria conclusão. Mas cuidado, quando muita gente fala a mesma coisa, alguma coisa está errada. Como é que não tem o contraditório?
Para terminar aí, pessoal que me acompanha, olho em Sigma. Pega o BDR da Sigma na B3, tá na faixa de 21,50, 21,60. Quem tiver caixa, vá comprando devagar. Já teve 30, 31, 32. É a única empresa brasileira produtora de lítio, que é em Minas Gerais, mas ela abriu capital nos Estados Unidos. E apesar do lítio ter caído 80%, é a única e é a matéria principal das baterias e dos carros elétricos.